Olá, bem-vindos a mais um episódio especial de Mais 365, onde lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez. Estamos no 9º período bíblico, começamos com o reino dividido agora, depois de uma pausa para o Evangelho de São Marcos. Todo o plano desta Great Adventure Bible Timeline está disponível no site das equipas de Jovens Nossa Senhora, ejns.pt. E agora vamos ler muitos livros neste novo período. Reis, Crónicas, Oseias, Amós, Jonas, Miqueias, Cântico dos Cânticos, Salmos. A lista é grande e, portanto, contamos com a preciosa ajuda do Padre Miguel Vasconcelos e com o Padre Daniel Nascimento, que se calhar vai começar a falar hebraico. É uma pequena brincadeira que temos aqui. O que é que tem para nos dizer em hebraico, Padre Daniel? Podemos fazer o sinal da cruz em hebraico, se quiserem. Vamos a isso. Bashem Av, Aben, Ruach HaKodesh, Elohim Echad, Amém. Pode-nos dizer o que é que disse? Só para... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus único, Amém. E que em hebraico ainda tem um significado especial. Bem, vamos a isto. Vamos mergulhar neste novo período do reino dividido. Padre Miguel, talvez seja bom começarmos a olhar para trás e perceber onde é que estamos, o ponto em que estamos, porque há aqui muita coisa que vai acontecer e muita coisa determinante. Portanto, qual é que é o estado das coisas até agora nesta história da salvação? Certo, andei a perceber porque ontem acabámos de ler o Evangelho de São Marcos e por isso hoje retomamos uma linha bíblica do Antigo Testamento na lógica da realeza de Israel e aqui com esta transição de facto para um tempo em que o reino se divide, depois de uma construção espiritual, política, também de coesão social que o rei David tinha conseguido com as tribos de Israel. No reinado seguinte, que é o reinado de Salomão, as coisas começam bem. Salomão é o rei sábio que reina com grandeza, com sabedoria, com justiça. E depois, no fim da sua vida, porque faz alianças matrimoniais ao contrário do que Deus lhe tinha pedido, porque isso significa também uma divisão do coração. Esse problema da liderança que começa no interior, começa no coração, depois no contexto bíblico, e a Bíblia faz sempre esta marca entre o que se passa no interior e as consequências exteriores disso. Se o rei está dividido interiormente, se faz alianças, no caso casamentos, mas para lá e à margem do que Deus lhe tinha pedido, isso significa também uma ruptura com o próprio Deus, que depois tem consequências não apenas espirituais, mas tem consequências políticas. E por isso depois nós vemos o reino a dividir-se, depois já com o seu sucessor Roboão, que herda um reino também já cansado, onde a relação com o rei também já não está nos melhores momentos, e por isso depois ao longo destes capítulos que começamos a ler agora, as coisas começam a piorar e a deteriorar-se. E o eco desta relação com Deus até se torna muito prático, porque lembramos quando falávamos daquilo que era o povo a pedir um rei, e Deus concede o rei, mas diz que não podia ter cavalos, não podia ter mulheres, não podia ter muito ouro e muita prata, e de repente Salomão tem 700 mulheres, 300 concubinas, 666 talentos. Pouco a pouco, depois de um reinado com grande proximidade com Deus, pouco a pouco Salomão no fim da sua vida vai se afastando. Padre Daniel, depois disto tudo, que não correu assim tão bem, qual é que é assim a machadada final para que se partam estes reinos? E quais é que são estes reinos? Como é que isto se processa nesta divisão? De facto, já no final do reino de Salomão as coisas não estão a correr bem. Ele que é o protótipo do rei sábio, no fim da sua vida deixa-se levar por tentações que o afastam do caminho de Deus. E de facto esses números talvez sejam um bocadinho exagerados se tentarmos procurar historicamente, mas ainda assim mostram que as coisas não estão bem. E pior ainda com o seu sucessor Roboão, que vai traduzir politicamente esta divisão, este coração dividido do rei e do reino. No capítulo 12 do primeiro livro dos Reis, vemos que há esta dualidade entre o conselho dos anciãos que sugerem a Roboão para escutar o povo, para se manter firme na melhor tradição herdada, e aos jovens conselheiros, os companheiros de Roboão, que dizem não, oprime o povo, que tens que mostrar o teu poder, tens que te mostrar como rei. E é isso que ele faz, e acaba por haver um cisma. E o reino divide-se, uma grande parte do reino, conduzido por Jeroboão, separa-se do reino de Judá, que fica só Judá, com Benjamim, mas sobretudo Judá, com a capital em Jerusalém,
e o resto passa a ser o reino de Israel, com a capital no norte, primeiro em Siquém, depois em Tirza e sobretudo em Samaria, que são nomes que, sobretudo Samaria, já nos dizem muito. Vão ser mais familiares. Sim, e acontece isto tudo ali no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, que é onde vamos começar, que temos nós a ver com David, nós não temos herança com o filho de Jessé, portanto dá-se aqui esta divisão. Quais é que são depois as implicações desta divisão? Ou seja, há os dois reinos, mas até, calculo, estando a capital em Jerusalém, sendo uma cidade particularmente importante para todo Israel, isso depois também tem consequências nesta história do povo. Precisamente porque Jerusalém é essa cidade capital política, mas também religiosa. Ou seja, lembramos que o rei Salomão tinha aí construído um palácio e um templo, para que esse templo não seja uma tentação das restantes tribos, das outras 10 tribos, sobretudo as mais poderosas e maiores, Efraim e Manassés. O rei Jeroboão vai construir não um, mas 2 santuários para fazer concorrência religiosa a esse santuário de Jerusalém. Um em Dan, no extremo norte, perto da fronteira com o Líbano, e outro em Betel, no extremo sul, portanto mais perto de Jerusalém, mas já neste reino do norte. Acho que aqui faz mais uma vez diferença olhar para o mapa e perceber como é que estavam distribuídas as tribos, como é que estão distribuídos os reinos, até para perceber que geograficamente esses pontos têm alguma significância geográfica, pelo menos para aquele contexto. Gostava também de perceber, porque lá está, o padre Daniel chamou-lhes santuários. Sim, em Betel e em Dan. Em Betel e em Dan. Santuários alternativos. Eu gostava um bocadinho de perceber, e acho que ajuda também a perceber a importância que o templo tinha. Ou seja, os judeus tinham sinagogas. Porque é que o templo era o único sítio e porque é que só ali é que podia ser? Qual é que é a importância do templo e porque é que há aqui esta necessidade de fazer estes santuários? Padre Miguel. Bom, então, as sinagogas são uma coisa posterior. Nós hoje estamos habituados a olhar para as sinagogas como o grande lugar onde os judeus, no judaísmo contemporâneo, se reúnem para rezar. As sinagogas não são apenas uma coisa contemporânea, vêm já da antiguidade, mas de uma altura posterior a esta onde estamos. Okay. No sentido em que aqui o centro da vida espiritual à volta do templo, que tinha começado em Jerusalém, tinha a ver com o altar, o sacrifício, o sacerdócio e por isso esse era o centro vital da vida espiritual. E por isso ainda não estamos numa altura de sinagogas, quando se divide o reino e ficando o reino do norte, as tribos que ficam no reino do norte sem acesso ao templo, é preciso construir templos alternativos. E por isso estes santuários que estamos a falar são na verdade templos alternativos onde se mantém a ligação ao sacerdócio, aos sacrifícios, aos altares, como acontecia no Templo de Jerusalém, mas agora noutro lugar. Mas ainda é o mesmo ritmo espiritual, ainda é a mesma noção sacrificial de oferecer a Deus as vítimas de animais em sacrifício, ainda é isso que marca o centro da vida espiritual também no Reino do Norte, embora nestes lugares alternativos. A sinagoga é uma coisa que não se sabe exatamente, não sabe qual é a primeira sinagoga, mas em princípio a tradição das sinagogas começa quando o reino está, quando o povo de Israel está exilado, já numa fase posterior, que devemos depois também de comentar aqui, porque aí mesmo longe do templo, e além de estarem longe do templo, o povo de Israel, no caso os judeus, são exilados, estão cativos, não têm capacidade de construir sequer um santuário alternativo, então o que lhes resta é a palavra, e as sinagogas são as reuniões de judeus que se juntam para ler os textos bíblicos e para rezar a partir deles. E depois isso, antes de serem edifícios, são reuniões, são encontros de pessoas de judeus que para recordar as suas tradições se juntam e leem os livros da lei e leem os livros dos escritos proféticos, etc, etc. E a ideia de sinagoga é primeiro uma assembleia que se junta. Depois, noutras fases, começam-se a construir templos para dar templos, ou seja, edifícios que são sinagogas, para dar uma casa física a esses encontros. Mas isto já é uma coisa posterior que depois também eventualmente. Sim, nesta altura a realidade é bem diferente e para além disto, né, deste templo que está em Jerusalém, destes outros 2 templos, entre aspas, ou santuários, ou lugares de culto, como queiramos chamar,
também percebemos no texto, numa leitura ainda que superficial, percebemos uma constante crítica à edificação dos lugares altos. Estes chamados lugares altos não são miradores para ver as vistas, mas são também lugares de culto, também lugares onde se oferecem sacrifícios. E, portanto, ao longo de todo este período, há volta e meia, com avanços e recuos, uma tentativa de purificar, até conduzida por profetas, por alguns profetas-chave, de purificar o templo, purificar o culto do templo. A dada altura, há até uma chamada reforma deuteronomista, que é um nome que já ouvimos aqui algumas vezes, depois de já termos passado pelo livro do Deuteronômio, precisamente com esta ideia da unicidade, sublinhar a unicidade do templo de Jerusalém, porque ainda vivemos pelo menos 200 e tal anos com a existência de dois reinos independentes. E talvez ao contrário do que possamos esperar, ou que seja mais habitual para nós, porque o que sobrevive é Jerusalém e sobrevive mais tempo, mas o reino do norte, este reino da Samaria, é durante estes séculos o reino mais poderoso, mais influente. Mas ao mesmo tempo, fazer estes dois lugares de sacrifício alternativos ao templo e toda uma série de decisões que o rei do norte vai tomar, é quase como estar a criar aqui uma religião alternativa, ou pelo menos um caminho longe de Deus. É assim que funciona. Este percurso vai também do político para o espiritual, em que, porque o reino está dividido, também há um afastamento de Deus. Isto faz sentido olhar para isto assim? De certa forma, sim, e na leitura posterior dos redatores do texto, e o texto, como sabemos, é um bocadinho posterior aos acontecimentos históricos, não é escrito ali no momento, e a reflexão é um bocadinho essa. É a idolatria, é o afastamento de Deus que vai ser lido como a causa das desgraças, ou seja, a queda do reino do norte primeiro, depois a queda do reino do sul e o exílio, que é visto como a desgraça por excelência do povo de Israel. É claro que é bom também não esquecermos que o monoteísmo ainda não é uma realidade, pelo menos ainda não é uma realidade plena aqui na vida destas pessoas, deste povo. Perceber que mesmo quando se fala às vezes destes bezerros ou destes animais para adorar, tecnicamente pode ser também uma forma do culto a Yahvé, a Deus, não é? Só que por meio de imagens, não é? Também talvez numa época posterior que o culto se torna anicónico, ou seja, sem imagens, apenas mas no sem representações. No Deuteronômio e no Levítico já tínhamos esta indicação para não adorar ídolos. Sim. E é isso que também escandaliza um bocado. Sim, mas precisamente o livro do Deuteronômio terá sido escrito neste contexto de um reino dividido, ou melhor, até já depois da destruição do primeiro reino, do reino do norte, portanto o Deuteronômio, por vários acontecimentos, é relativamente fácil ou consensual de o situar numa data específica, por volta do ano 620, ao tempo do rei Josias, rei em Jerusalém, que faz uma grande reforma religiosa, portanto, no século VII a.C. Certíssimo. E, portanto, este afastamento do reino do norte também afasta o povo de Deus e fica o reino do sul quase como o herdeiro da linhagem que depois leva até Jesus. Sim, mas também não sobrevive muito tempo. Okay. Também é destruído pelos babilónios no ano 587. E por isso... Cenas dos próximos capítulos. Mas queria perceber, até porque esta parte já é da minha... Não sei, é um bocadinho o meu sentir. Às tantas, o reino do norte sentia-se injustiçado com Salomão. Vai dizer ao seu sucessor: epá, tenham um bocadinho mais de atenção a nós. Depois essa atenção não é dada e são eles os primeiros a ser afastados. Onde é que há assim esperança no meio disto? Ao mesmo tempo, sinto que... Não sei. Obviamente eles depois também se apartaram, escolhendo outros templos e adorando deuses e ídolos, mas onde é que está aqui a... Porque que são os do sul que ficam com a linhagem de David? Bom, eu acho que é preciso olhar para essa história a posteriori, ou seja, nós quando acompanhamos os relatos, que, como estamos a fazer nestes episódios, nós estamos a olhar para coisas que são escritas já como memória e, nesse sentido, como recomposição com uma linha narrativa que faça sentido para o que está a querer dizer naquele momento, e por isso
nós vemos essa lógica de, pronto, eles afastaram-se interiormente e por isso esse afastamento interior teve consequências políticas, etc. Mas a mim parece-me que é útil vermos a coisa ao contrário, que é vermos a teimosia de Deus, não sei se posso chamar a Deus teimoso, mas agora já chamei, vemos a persistência de Deus com a sua fidelidade, que é fiel do seu lado e que reconhece um resto de Israel onde essa fidelidade é acolhida e cumprida, e por isso é aí que a linhagem permanece. Ou seja, a narrativa que me parece mais apropriada para olhar para este assunto, ou o enquadramento que me parece mais apropriado para olhar para este assunto, não é tanto, pronto, houve um abandono dos do Norte que eram injustiçados e olha lá, a vida é difícil, azar o vosso, não tanto pôr as coisas nestes termos, mas perceber que Deus é fiel e reconhece que essa fidelidade é correspondida ali num resto, e por isso é nesse resto que a sua aliança permanece na plenitude. E não se divide. Isto se calhar foi uma pergunta um bocadinho pessoal, por ser do norte do país, e achar que estamos aqui o reino do norte. Não tem nada a ver. Mas este norte porta-se um bocadinho pior, né? Até ao longo destes livros vamos ver uma constante avaliação dos reis, e há quase um refrão: o rei tal fez o mal aos olhos do Senhor, afastou-se, etc., prostituiu-se. Vemos a prostituição como metáfora para o afastamento de Deus. E por isso acontece a desgraça, né? E são sobretudo os reis do norte. Basicamente são todos maus. Os do sul são quase todos maus e safam-se alguns muito importantes, como Ezequias, Josias. Certo. Só aqui, estamos aqui num ponto em que eu acho que já temos mais ou menos presente o que é que pode acontecer nesta narrativa de reis e até crónicas, porque à semelhança do que vimos na parte da realeza vai secundar muito aquilo que acontece em reis, se calhar com a particularidade de dizer um bocadinho mais bem do Reino do Sul do que reis. É mais pró-davídica, digamos assim. Mas então, se calhar, Padre Daniel, vamos aqui se calhar fazer um mini glossário do que é norte, o que é sul, o que são os reis, o que são as capitais, quando se refere a uma tribo, se calhar às vezes está-se a referir ao norte inteiro. Portanto, Reino do Norte. Sim, portanto, Reino do Norte, capital Samaria, e as grandes tribos são Efraim e Manassés, mas basicamente todas as outras, tirando as duas que são o Reino do Sul, capital em Jerusalém, Judá e Benjamim. Benjamim às vezes está ali um bocadinho no meio, mas é sobretudo Judá. Portanto, certo. Todas as outras tribos, aquelas mais pequenas, estão no Reino do Norte. Certo. Dito isto, o Reino do Norte afasta-se de Deus, já falámos aqui, mas Deus não deixa de falar com o Reino do Norte, nomeadamente através dos profetas. Também vamos ler livros de profetas. Oseias e Amós, particularmente, vamos ler os seus livros. O que é que Oseias diz ao povo do Norte e porque é que é lá que profetiza? Os profetas são grandes críticos deste afastamento de Deus, que não é apenas uma coisa religiosa, mas tem traduções muito concretas a nível social. Oseias no norte, Amós mais no sul, embora também vai para o norte, mas é originário da zona ao pé de Belém. São também grandes críticos sociais, sobretudo Amós. Amós é um profeta, é um grande profeta da justiça social, porque vê que também esta idolatria provoca um despotismo e uma tirania que oprime o povo. Claro, já no livro dos reis vamos vendo outros profetas, sobretudo o primeiro grande profeta, que é Elias, e Eliseu depois, que também são muito críticos desta multiplicação de lugares de culto, desta contaminação religiosa que o povo vai aqui sofrendo. Oseias depois tem algumas imagens belíssimas em que Oseias é chamado a levar a mulher vista como uma pecadora, como uma prostituta, e aí reconciliar-se com ela. Esta relação conjugal falhada como uma imagem da relação de Deus, o marido, e o povo, a sua mulher, sublinhando também que o deserto é o lugar do reencontro e da nova oportunidade que o esposo de Deus dá ao povo, sua mulher. Certíssimo. E o esposo de Deus e o povo, essa relação também vai ser aqui bem visível. Padre Miguel, falámos aqui de profetas e eu sinto que é bom, se calhar, mais uma vez, nesta coisa de conceitos que podem ser novos,
Porque é que há profetas principais e uns secundários? Como é que isto se divide? A divisão é simples. Os profetas principais, ou chamados profetas maiores, escreveram mais, e os profetas secundários, os profetas menores, escreveram menos. Não é? A divisão é muito básica nesse aspecto. Nós vamos começar neste bloco a ler Oseias, Amós. Aliás, vamos ler Oseias, Amós, Jonas e Miqueias, os livros inteiros. São destes profetas, são secundários, mas não secundários no sentido de que os seus textos são de importância secundária. São secundários porque são textos mais pequenos e por isso ocupam menos espaço na leitura bíblica. É só essa a divisão. E para quem está a ler são sempre boas notícias, porque fechamos sempre mais um livro mais rapidamente. Jonas vai num dia. A checklist pode ir aumentando. Acho que pode interessar dizer que a figura do profeta não é, como às vezes popularmente pensamos, uma espécie de um adivinho que adivinha o futuro. Profetizar é falar em nome de Deus e, por isso, dar conta pública da intervenção que Deus quer no povo naquele momento. E essa lógica profética é menos da adivinhação do futuro e mais de o que é que Deus nos está a dizer, como é que interpretamos a sua palavra, como é que nos deixamos desinstalar, incomodar com o que ele tem para nos dizer. E nesse aspecto a dimensão profética continua a valer. Então Deus a falar não só para o povo, mas para todos os povos. O que é que também podemos estar atentos nestes outros profetas? Já falámos aqui de Oseias, Amós, Jonas e Miqueias, que são mais curtos. O que é que podemos estar atentos no caso particular deles? Até porque Jonas vai trazer aqui um povo novo que se calhar nem estávamos bem. Jonas é um bocadinho particular, que está neste grupo de profetas, mas não é exatamente aqui um profeta como os outros. Mas talvez em Jonas se perceba claramente este chamamento à reconciliação e a uma certa universalidade, porque Jonas é chamado a profetizar a desgraça, a destruição à Síria, a Nínive, esta capital da Assíria, e inicialmente resiste, vai para o lado contrário, né? Deus chamou para um lado e ele vai para o outro, mas acaba por não conseguir fugir, entra na boca de um peixe ou de uma baleia, enfim, e acaba por ser reconduzido a Nínive. Mesmo assim faz os mínimos. A cidade demorava 3 dias a atravessar, ele só anda um. Mas ainda assim Deus mostra misericórdia, porque esse povo, mesmo com esta mensagem minimalista de Jonas, arrepende-se e portanto mostra que a misericórdia de Deus não tem limites. De facto, historicamente, o povo de Nínive não se arrependeu. Jonas é, digamos, uma parábola em todo o Antigo Testamento sobre essa importância da conversão. Muito bem. Acho que estamos aqui com uma boa bagagem para começar este novo tempo. Não sei se há assim um repto final. Se não houver, é o habitual. É garantir que as pessoas se lembram de que podem continuar a dizer a pessoas para ouvirem. Exato, era exatamente isso que eu ia dizer. Ou seja, nós já andamos a ler há muitos dias, há muitos meses. É difícil acompanhar um compromisso diário deste género. Se deixaram para trás, podem voltar ao lugar onde deixaram, ou podem começar hoje e para o ano, quando estes episódios forem outra vez emitidos, têm a oportunidade de ouvir o que ainda não ouviram. E se demorarem 3 anos, demoram 3 anos. Nós não estamos preocupados com isso. Claro. Mas é sempre útil a gente lembrar-se que a Bíblia é para nós, é um texto que me é dirigido a mim, e conhecê-lo implica conhecer Deus, mas também deixar que estes textos nos leiam a nós, porque acho que é uma das grandes características da Bíblia, é que não é só um livro que se lê, é um livro que também nos lê a nós, também dá conta do que somos, e por isso vamos a isso, mais uma vez. E acho que qualquer pessoa, se calhar numa fase espiritual muito particular, pode começar isso. E não tem que ser porque nós começámos no dia 1 de janeiro que as pessoas não podem sentir que pode ser uma boa oportunidade, ou sentirmos que alguém que nós conhecemos pode beneficiar muito de conhecer a sua própria história através da história de Deus. Dito isto, muito obrigado para a Daniela, obrigado para a Miguel. Voltamos em breve e temos aí mais um episódio deste novo período do Reino Dividido. Um abraço em Cristo. Até amanhã.